Olá, tudo bem? Aqui Carlos de Oliveira falando novamente. Um prazer estar com vocês. Mudando um pouco aqui o set de filmagem, né? O objetivo de hoje é trazer para vocês algumas questões que foram levantadas no nosso grupo do WhatsApp, né, dos missionários de Chan, onde várias pessoas levantaram algumas perguntas e hoje o objetivo aqui é estar respondendo essas perguntas sobre um ponto de vista mais universal, né, dentro da espiritualidade universal, para que a gente possa ter o que pensar, pelo menos uma base de como pensar e descobrir isso daí dentro da própria essência, que esse é o objetivo que nós temos aí para todos nós aí dentro do nosso grupo, e que a gente sempre passa isso através de nossas lives, nossos vídeos, nossos grupos, que tem aí tratado de evoluir, se propagando cada vez mais, né, alcançando cada vez mais gente. E o bom é que as pessoas realmente têm entendido as questões das nossas crenças limitantes, das nossas programações. Então o objetivo dessas palavras é que não é nenhuma verdade, mas é apenas um ponto de ponderação, de consideração, que eu acho que é válido vocês prestarem atenção, procurarem um melhor entendimento dentro de uma nova perspectiva, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta aqui: gostaria de saber a respeito do eu interior e o ego. Como conseguir aflorar o eu interior? O eu interior, na verdade, somos nós mesmos, né? A grande questão é que hoje nós somos programados, somos frutos de uma programação, infelizmente, ou não pode falar infelizmente porque é o que existe para o momento do planeta. Nós fomos programados conforme as crenças de nossa família, crenças da igreja, conforme a programação da sociedade em que a gente habita, da cultura que fazemos parte, das religiões no entorno dos nossos familiares, das escolas, né, do que decidiram que a gente deveria entender, aprender, e da própria situação de formação para a cultura material que nós temos. E isso é entendível, isso é aceitável, porque até então é isso o que tinha. Contudo, o nosso eu interior, se assim se pode dizer, é nossa própria essência, nossa essência natural, sem essas questões de como nós fomos programados. A grande maioria de vocês já deve ter assistido o famoso Mowgli, né, o menino lobo. Uma criança, apenas uma criança, por hábil ser motivo, foi deixado na selva e foi criado por lobos. E assim também era o Tarzan e várias outras histórias. Então vocês percebem que da maneira com qual eles foram criados, eles foram programados à subsistência, à sua sobrevivência, a maneira de caçar, a maneira de comer, a maneira de se comportar. E o eu verdadeiro, ele é inerente a toda essa programação. Ela nunca deixa de existir, ela está dentro da gente, ela é nossa essência, ela é o que nós realmente somos, né? Não aquilo que nós estamos. Então, e o ego faz parte dessa questão. Por quê? O ego, a gente não deve tomar o ego como um inimigo. O ego é uma ferramenta essencial, uma ferramenta evolutiva, né, que nos permite, como consciência, uma consciência individualizada, ela nos permite ter diferenciações, entender as diversas diferenças, né? Ela acaba nos bloqueando por um lado, nos tornando mais individualizados, para que a gente possa reconhecer essa dificuldade, né?
não dificuldade, essa característica de poder ser individual. A grande questão é que às vezes as pessoas, elas exacerbam o seu ego, né? É muito elas. Ela acaba, de certa maneira, prejudicando. Então, nosso objetivo de vida é fazer as pazes com o ego. A gente não tem como eliminar o ego, já que o ego faz parte da nossa própria natureza. Mas o nosso objetivo é transcender ele, é fazer as pazes com ele e ter o domínio ao lado dele. Ou seja, ele sempre vai te mostrar que você é um indivíduo, mas ao mesmo tempo vai acontecer de você saber, entender que é o ego se manifestando e poder balizar isso nas suas ações, nas suas reações. Então, não lute contra ele, porque quanto mais você luta contra ele, mais sofrimento você tem. E, na verdade, no momento de descoberta da tua essência interior, você vai aprender maneiras, entender maneiras de fazer a paz, de fazer ter paz e fazer a amizade com esse ego. Ok? Vamos lá, temos mais perguntas. Pergunta 2. O ego tem lá suas vantagens? Como uma balança pode ser um mediador, um ponto de equilíbrio? Pode ser um mediador, um ponto de equilíbrio? É o que eu falo. O ego, a gente acabou respondendo isso na pergunta número 1. O ego, sinto em suas, mais do que vantagens, ele existe. Né? Não é uma coisa que a gente aperta um botão, tira ele e agora você tem ego, agora não tem ego. O ego, ele faz parte da nossa própria existência. Então, o nosso objetivo, ele é uma ferramenta, ele tem suas vantagens para a questão da própria evolução, da própria experiência, né, da fonte criadora. Ela faz parte de cada consciência individualizada. E a questão é justamente entrar nesse ponto de equilíbrio entre se harmonizar com ele. Tá? Vamos lá, pergunta número 3. Gostaria de entender mais sobre o assunto vibração, hertz e a importância da pineal. Vamos lá. Vibração, ela tem a ver com, no caso da espiritualidade, na questão de energia, né, pessoal, de energia universal, quando nós falamos que nós temos que buscar vibrações mais elevadas, é a forma de nossa atuação, de nossa forma de pensamento, de nossas ações, de nossas reações. Se nós estamos mais sutilizados, buscamos maior entendimento da espiritualidade, do conhecimento e integração da nossa essência com o todo, né, com esse universo afora, entender esses planos e agir em coerência com a cosmoética, né, com questões que são universalmente de cunho ético, nós elevamos nossas vibrações. Por outro lado, se nós atuamos com muita densidade, com aquelas questões do rancor, da raiva, do excesso da matéria, de tudo muito, a questão que a gente começa a ter uma vibração mais baixa, uma vibração mais densa. Para a espiritualidade, isso é vibração. Aqui o Hertz, o Hertz bem, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletrônico, e aqui eu vou ter que dar uma explicação um pouco da eletrônica, né? Hertz é frequência. Frequência é um nível de alguma medição versus tempo, né? Amplitude versus tempo. Então, o pessoal confunde muito, quer deixar tudo muito científico, as questões aí no nosso cotidiano para criar provas científicas da espiritualidade, e muito engano tem sido
muito engano tem sido cometido aí de pessoas utilizando a física quântica para comprovar a espiritualidade. Peraí, ainda não é o momento, né? A física quântica não prova nada da espiritualidade, no entanto ela nos dá ferramentas de considerar, para aqueles que já estão envolvidos com a espiritualidade, de considerar que está no caminho certo. Mas os científicos quânticos, né, os físicos quânticos, eles ainda não comprovaram uma coisa ou outra falando de espiritualidade, com exceção do Amir Goswami, né? Amir Goswami, que é um físico, e ele trouxe para a espiritualidade esse conceito da física quântica. Mas calma, porque ainda estamos muito no começo, né, disso daí. E dessa mesma maneira não adianta falar que frequência X, frequência Y, tantos hertz vai determinar tal campo de energia dentro do nosso energossoma, da nossa energia de ser humano, de energia das coisas, energia dos animais, energia do universo. Ainda não temos equipamento para medir essas frequências. Então hertz também é muito prematuro a gente colocar questões em hertz. Já vi aí planilhas mostrando questões em hertz de alegria é tantos hertz, tristeza é tantos hertz, raiva é tantos hertz. Não sei qual é a base desses estudos, mas eu acredito que ainda é bem prematuro para a gente colocar números, né, nessas questões emocionais. E talvez a neurociência tenha frequência de questões de medições de ondas cerebrais, que nada tem a ver com as nossas vibrações, com os estudos das nossas vibrações energéticas, tá? A importância da pineal. Bem, a pineal a gente pode, inclusive, desde sempre ela existiu aí dentro do nosso corpo físico, e ela não é um fator de dar tanta importância, né? Porque tudo bem que ela faz parte, ela é uma glândula, né, que está no nosso cérebro, que acaba nos dando a sensibilidade, ela é capaz de captar ondas eletromagnéticas, mesmo porque ela tem muito a ver com a melatonina, né, que tem a ver com os hormônios que envolvem nosso corpo para preparar o corpo para o dia, para a noite, para o sono, para o despertar. Por isso ela é suscetível às ondas eletromagnéticas. No entanto, sim, ela tem a ver com as questões da espiritualidade, mesmo porque ela tem essa capacidade de captação, mas eu diria que o estudo sobre ela passa a ser irrelevante para o trabalhador espiritual, para aquele que busca espiritualidade, já que nós estamos baseados mais na nossa conduta. A gente se baseia mais nas nossas ações, nas nossas reações, no nosso estado de consciência. Então, às vezes a gente dá uma ênfase, uma atenção a umas questões tão de moda, né? Hoje tem aí exercícios de ativação da glândula pineal. Bem, faça uma meditação muito bem feita e você vai perceber que a sua glândula pineal vai funcionar da mesma maneira e não tem, sem ter precisado estudar sobre ela, tá? Então, para mim particularmente, e falo e replico que esse é o meu posicionamento pessoal. A gente tem tão pouco tempo na nossa vida para estudos e às vezes a gente está buscando questões erradas de forma errada. A gente está deixando de transformar nossas ações do cotidiano, a maneira que a gente reage à vida, nossos exercícios pessoais para poder elevar nossas vibrações e obter um contato com a nossa essência interior.
aprender a manipular nossas energias para que a gente tenha esse autodomínio com a capacidade de realizar projeções astrais conscientes, por exemplo, de habilitar algumas questões parapsíquicas e mediúnicas para a gente poder ter os nossos contatos, né, dentro de clivos de estudo, lógico, para não aceitar tudo que vem, mas fazer os nossos próprios contatos com a espiritualidade. E eu acho que esse é o nosso objetivo primário, tá bom? Gostaria de ouvir sobre o servir ao próximo. Minha avó sempre dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Até onde é útil servir alguém? Pois é. Eu dentro do meu limitado conhecimento de vida, para mim servir sempre foi praticamente uma obrigação pessoal, uma meta pessoal. Eu nunca questionei se eu tenho que servir ou não servir. Isso é algo como inerente à própria existência. Por quê? Se nós estamos em uma experiência evolutiva, né? A própria fonte criadora se desdobrou em centelhas em todo o universo, e nós somos essa centelha. Entendendo isso, que nós somos a própria fonte, e quando eu olho o outro, na verdade eu estou olhando a mim mesmo, eu parto da obrigação que eu não quero estar mal. E olhando o outro, estando numa condição de aflição, numa condição de que precisa de ajuda, para mim se torna uma obrigação eu cuidar de mim mesmo, daquela expressão de mim que está ali do outro lado. Então, não é útil, né, servir alguém. Para mim ela é uma regra, assim como nós devemos cuidar de nós mesmos. Tá? Pergunta 5. Eu acredito que o ego é um personagem para esta encarnação, que pode ser mudada em outras encarnações. E o eu interior está além desses egos. É isso ou não tem nada a ver? Bem, nós respondemos sobre isso na primeira questão. A questão que não existe o eu sem o ego. O eu sempre vai estar com o ego. A questão é como você está manifestando esse ego, né? Se você já está em harmonia com ele ou não. Mas você não vai lidar que o seu eu superior não tem ego. Não, se ele não tiver ego, ele é uma consciência já que retornou à fonte e está manifesta de forma coletiva, não individualizada. Enquanto falamos de individualidade de consciência, nós vamos falar de ego. E ele vai estar em dimensões de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e assim por diante, até que essa conexão com a fonte criadora ela seja dissolvida de maneira individualizada. Tá? Como saber se o bem que devo fazer vai me contaminar? Como aliviar o peso de um irmão sem carregá-lo sobre mim? Pois é uma boa pergunta. Como ajudar alguém? Ponto número 1. Nós estamos habilitados, capacitados para ajudar alguém no momento que nós estivermos bem, né? A questão é que você não precisa esperar ou achar que um dia vai estar perfeito para ajudar. Mas se eu estou num estado de declínio emocional, com dificuldades emocionais, com certeza eu não vou conseguir ajudar alguém emocionalmente. Quando eu estou num momento de tristeza financeira, com as dificuldades financeiras, se eu estou nessa condição, eu não sou uma pessoa habilitada
a poder socorrer alguém nessas mesmas condições. E assim tem a ver com as questões todas na vida. Quando a gente quer ajudar alguém, né, e para esse caso dessa pessoa que fez essa pergunta, é uma irmã, eu lembro que ela comentou que ela foi abraçar uma pessoa que estava numa condição ruim e acabou se carregando energeticamente de maneira densa, pesada, negativa, e absorveu essa energia, então ela ficou mal. Bem, para esse tipo de auxílio, quando nós vamos tratar de auxiliar alguém energeticamente, é muito necessário a gente ter o nosso autodomínio energético. Se eu sou uma pessoa despreparada, se eu não cuido das minhas energias, se eu não entendo sobre elas, se eu não sei manipulá-las, como que eu vou ajudar energeticamente alguém? Fora isso, nós temos os aspectos parapsíquicos e mediúnicos, que às vezes nós não temos controle e domínio sobre essa situação, e muitas vezes nós nem sabemos dessa mediunidade, nós percebemos que a gente acaba absorvendo a energia daquela pessoa que está num momento ruim. Às vezes a gente está com toda boa intenção, mas ao abraçá-la, a gente acaba absorvendo. E vamos além, tá? Você às vezes não precisa nem ajudar, às vezes é abraçar um familiar, às vezes é ter um relacionamento sexual, às vezes é ter um abraço entre amigos, um cumprimentar de bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes tem pessoas que elas têm um certo fator de absorção energética que ela vai realmente captar a energia daquela pessoa. Então é importante que a pessoa que esteja vivenciando esse tipo de problema, que se auto-reconheça como médium e procure ter melhor entendimento sobre os controles das suas energias. Nós temos amplo material aqui no canal, no chat lá do Telegram e do WhatsApp, nós temos materiais, nós temos o projetocham.com.br com farto material ali ensinando a lidar com as energias, e isso é importantíssimo para todos nós. Mas para aqueles que têm essa mediunidade de captação energética, ela tem que ter um controle melhor e aprender a lidar com isso, tá? Porque você tem esse atributo, aí nós podemos tratar em outro momento, tá? Gostaria que falasse sobre a projeção astral. Bem, projeção astral é um assunto para um vídeo inteiro, né? Projeção astral é o ato de você sair do seu corpo físico, oxalá de maneira lúcida e consciente, né? Se projetando a sua consciência, seu corpo astral, para fora do seu corpo físico de maneira consciente. Nós fazemos isso diariamente, porque é a maneira que o nosso corpo astral se libera do nosso corpo físico para captar energia para o próximo dia, né? Mas às vezes nosso corpo, ou ele fica próximo, nosso corpo, nosso psicossoma, o nosso corpo espiritual, ele fica próximo ao corpo físico, às vezes sai aí para alguns lugares de maneira que a gente sai de forma inconsciente. E a gente, quando está inconsciente, a gente percebe isso daí de maneira onírica, né? Com visões oníricas. Às vezes a gente pode sim estar projetado num outro ambiente e a gente está captando aquilo como um sonho. Mas aí tem assim, várias nuances, vários detalhes que é importante, e inclusive a gente vai montar, já comecei a escrever um curso sobre projeção astral, onde ali a gente vai entender todas as nuances da projeção astral e com exercícios, né, com técnicas para a gente utilizar para sair conscientemente, porque isso, segundo o que eu penso, é a melhor das maneiras de a gente ser um espiritualista
de carteirinha assim do membro VIP, sabe? Aquele que assumiu a espiritualidade para sua vida e ele tem que, toda noite, ele tem que buscar a sua consciência, a sua lucidez, para que ele tenha a sua experiência espiritual e traga informações ali. Ele tem que buscar suas informações, ele tem que interagir com o plano espiritual, com os nossos mentores, irmãos amparadores e com a sociedade, uma sociedade extrafísica, aprendendo, ensinando, vivendo. Mas para mim o ápice de uma vida de um espiritualista é isso, é ter essa vivência da projeção astral. Tá? Porque somente aí você vai buscar ter acesso direto à fonte de informações. Não vão te contar mais, né? É muito fácil ficar ouvindo aqui e eu falar, poxa, dá para projetar e tudo. Mas se você não buscar suas próprias experiências, não vai te adiantar de muita coisa. Será que nosso contato com alguém de baixo astral e toda a negatividade é passada para nós? E depois como nós próprios ficamos? Bem, é um pouco da continuação da pergunta antes dessa da projeção astral, né? É aquilo que eu falei, se nós não estamos preparados, conscientes que nós vivemos num mundo de interação energética, nós vamos estar suscetíveis a toda variação energética que a gente tiver. Então, se você vai num ambiente espiritualizado, que todos estão praticando ali meditação, falando sobre amor, sobre espiritualidade universal, você vai estar num ambiente grato, poxa, muito bem assistido ali pelas consciências extrafísicas locais, ou seja, pelas entidades do ambiente e das energias do próprio ambiente. E se você for numa empresa que ali é concorrência, é briga, é discussão, ou famílias, ou casas, né, que ali tem muita densidade, muita dificuldade, é lógico que você vai, se você não tiver o seu autodomínio energético, você está exposto ali. Então, se a gente no nosso quarto tem essa dificuldade, a gente vai para a cozinha, tem um ambiente diferente, a gente vai para o corredor, tem um ambiente diferente, a gente vai andar na rua, a gente vai passando por diversos locais e interações energéticas diversas. Então, nosso objetivo é entender essas energias, captá-las, interpretá-las e poder manipulá-las, pelo menos aquela que sai de dentro para fora. Vamos lá. Como nos proteger de energias negativas? Bem, tem tudo a ver, é uma sequência de perguntas, eu acho que tem a mesma pessoa falando, mas é exatamente a mesma coisa. É questão do autodomínio energético. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre autoproteção energética. Pergunta: o processo de evolução planetária só ocorrerá quando todos alcançarem a autoconsciência? Como isso pode ocorrer no mundo tão dividido entre materialidade e espiritualidade? Bem, aqui é uma pergunta que não. O processo da evolução planetária, do projeto planetário, é cada um, né? O pessoal está falando de vamos atingir uma massa crítica para alcançar, vai acontecer tal coisa com o planeta. Lamentavelmente, essa massa crítica está longe de ser alcançada. Basta vocês andarem no metrô, num trem, basta vocês assistirem uma televisão, verem um jornal de notícias, anda no centro de uma cidade grande e você vai ver que nós estamos longe da espiritualidade e as pessoas estão longe de buscar a espiritualidade. Nós aqui, né, você está vendo esse vídeo, nós vemos várias pessoas que lidam com a espiritualidade. Lógico, é um grupo, né, e a gente procura pessoas afins. Mas esse grupo ainda é 2, 3% de toda uma humanidade. Então, é muito pouca gente, né? Então, não existem planos para todo um planeta baseado naqueles que atingirem determinado grau evolutivo. Existe um plano para o planeta, mas não existe um plano
esperando pessoas para que esse plano aconteça, né? Nós estamos num momento de transição planetária, momentos diversos vão acontecer na vida de muita gente, há muita interação energética acontecendo, de transformação para muitas pessoas, existe tecnologia disponível tratando de mandar ondas aí para que as pessoas se toquem, que existe algo a mais do que a simples matéria e que existe algo além da nossa própria vida física, mas ainda falta muito, né? Tem muita gente despertando, mas tem muita gente de pijama também, outro detalhe. Tem muita gente desperta, que está se auto-julgando desperta, mas está sendo encaminhada, infelizmente, a um falso despertar, né? Então ela está mudando as crenças limitantes do passado para novas crenças limitantes. Então as pessoas estão, eu chamo de despertos de pijama, ou seja, que despertaram, sabem de algo que existe além da própria vida física, que aceitam já uma vida espiritual, uma vida espiritualizada, um processo evolutivo a nível universal, de crescimento, de despertar mais que nada, mas elas estão envolvidas ainda em muitas crenças limitantes, né? Ainda procurando muito fora, esperando arcanjo, anjo, extraterrestre, estão procurando ainda, esperando esses seres salvarem as próprias vidas de cada um. Então a pessoa acha que está desperta, se ela sabe de espiritualidade, ela despertou. Não é bem assim. O ser desperto é aquele que altera, que se adequa aos novos padrões de consciência elevada. Aquele que o amor fraterno acaba manifestando, se expandindo, ela aflora, onde nós começamos a reconhecer que somos centelhas divinas e temos já a capacidade de conectar-se com ela, e começamos a manifestar essa centelha divina através do nosso cotidiano, através de nossas ações, através de nossas reações, de nossas interações. Então o desperto, ele é cosmoético, ele respeita, ele entende todos os processos que todo mundo passa, cada um no seu tempo, mas ele está longe de ser o que muitos estão chamando de despertos por aí. Despertos acreditando em física quântica e usa colarzinho de sucesso, ou usa o CD que vai transformar a vida da pessoa, ou espera que o Ashtar Sheran está comandando uma frota de naves que está lutando com as trevas e que está aí lutando pro despertar humano, e outros que acreditam que nós somos enganados depois que a gente morre e que a gente segue uma luz no fim do túnel e que isso é um engano. Gente, faça o contato com você mesmo, é o que eu tenho que dizer. Se dedique a você, para de ouvir o externo. O externo está muito ruidoso, ele está muito cheio de interferência. E com essa questão da internet, hoje vocês ouvem as maiores barbáries que você pode imaginar. Então se inclode, se volta para dentro. Use a meditação, use o relaxamento, use o silêncio. Busque dentro de você um contato interior, uma possibilidade de você melhorar suas vibrações através de seus sentimentos, de suas intenções nobres, e você vai perceber que você vai ter informação, mas informação coerente, tá? É isso que é a recomendação. Aqui, outra pergunta. Na nossa vida, tudo é programado por um processo reencarnatório? Nós participamos desse planejamento de descida? É verdade que 95% de tudo já está feito e só temos 5% de livre-arbítrio? Tudo já está escrito por eles
e só temos que decidir seguir a luz ou as trevas? Vamos lá. Gente, não existe. Existe. Quando nós viemos a uma encarnação, quando nós viemos a um planeta, um projeto planetário, nós viemos ou de modo voluntário, nós desejamos estar aqui, ou viemos trazidos por irmãos mais velhos, porque através de alguma rebeldia que nós vivenciamos nesse projeto planetário ou em qualquer outro no universo, a gente tem a necessidade de... ficou muito limitado ali, muito tempo dentro do plano astral, né, do astral inferior, do umbral, e ali, poxa, fiquei muito tempo. Nesses casos, existem processos reencarnatórios impositivos, vamos dizer. Fora isso, nós viemos de maneira consciencial, nós decidimos. Quando nós fazemos um projeto com os nossos mentores ou com os planificadores, né, de reencarnação, porque é um projeto muito bem estruturado, não é que decidiu o que vai acontecer. Agora você vai andar nesse caminho, vai acontecer aquilo, aquilo outro. Isso não tem lógica de ser. Algumas condições foram preparadas para ver se te aciona de alguma maneira de colocar você frente a frente a situações que você teve dificuldades de entender numa vida anterior, e elas podem se repetir ou se apresentar de maneira diferenciada para você entender de uma maneira mais concisa. Mas ninguém controla a nossa vida, a nossa encarnação, a maneira que vai ser. Você vai ser pobre o resto da sua vida, você vai ser rico o resto da sua vida, você vai sofrer, Isso tudo é autossabotagem, né? Os espíritas, infelizmente, têm muito disso, de merecimento. Então você sofre porque você merece, você é rico porque você merece. Ninguém merece nada, nós merecemos tudo. Na verdade, nós estamos numa condição em que nós criamos a nossa realidade. Se eu crio minha realidade de forma negativa, vai acontecer dessa maneira. Se eu crio minha realidade de maneira próspera, de maneira produtiva, vai começar a fluir também. O universo, ele dá tudo para todo mundo, a maneira que nós nos harmonizamos com ele. Então nós somos co-criadores, nós co-criamos nosso dia a dia, nós co-criamos todas as situações. E isso vai muito das nossas limitações, né? Da maneira com a qual nós queremos. É lógico que o universo, se você não é específico, você fala eu quero liberdade, e quero liberdade no meu trabalho, não quero trabalhar mais. Bem, o universo vai responder com o patrão te mandando embora. Mas e aí, o que você pensou para o próximo passo? O teu próximo emprego, o teu próximo trabalho empreendedor, você já bolou isso antes? Então, a gente tem que ser inteligente mais que nada, usar a inteligência emocional, tá? Então nós somos co-criadores do nosso dia a dia, de nossa vida. Gostaria de saber sobre a alimentação carnívora e suas implicações de nosso corpo e alma. Aqui é uma questão também muito polêmica, né? Alimentação carnívora ou alimentação vegetariana. Uma coisa é fato, nós não podemos julgar alguém pelo que ela come, né? E sim por como ela age. É lógico que existe um processo que está entrando no planeta, ao qual existe a consciência fraterna, em que nós reconhecemos nossos irmãos animais como irmãos em evolução, e devemos respeitar isso com eles, né? Não nos alimentando de irmãos, isso é lógico. Por outro lado, nós vivemos uma sociedade, uma evolução, né, carnívora, que ela acaba
criando vícios da carne e até a necessidade física. Isso depende, né? Mas é polêmico e eu prefiro que vocês entendam que o consumo de carne ele é negativo. Vamos falar isso a nível de energia. Ele é negativo quando você vai fazer trabalhos de elevação vibracional, quando você vai fazer uma meditação, quando você vai fazer um atendimento espiritual. Seu corpo fica muito denso, né? Você está absorvendo uma energia ali, a carne traz a energia de densidade. Por outro lado, existem alguns trabalhos que são feitos para os projetores, né, projetores astrais, socorristas, em que é necessário você ter determinado grau de densidade por motivo da criação do ectoplasma para dar socorro para aquelas entidades, para aquelas pessoas que recém desencarnaram, por exemplo, num acidente. Então teve um acidente violento ali e desencarnou bruscamente. Então a cola, né, entre o corpo energético e o corpo físico ainda existe ali. Então os mentores que cuidam desses desencarnes, né, os amparadores, às vezes precisam de doadores de energia, de ectoplasma. Então são projetores que vão lá nesses ambientes e acabam servindo como doadores, e eles precisam estar densos, porque se eles estão muito sutilizados, eles acabam não dando bom resultado ali para esses casos. Mas cada caso é um caso. Vamos lá. E sobre a maçonaria? Nunca entendi direito do que se trata e também acho que muito misticismo gira em torno desse assunto. Eu acho que essa pergunta veio porque eu sou maçom, né? A maçonaria é uma fraternidade, né? É uma fraternidade de homens livres e de bons costumes. Ela tem uma filosofia incrível, né? Mas apenas uma filosofia. Como toda instituição humana, ela tem diversas falhas. Mas uma coisa eu desgaranto, não tem nada a ver com domínio do mundo, não tem nada a ver com teorias de conspiração. É simplesmente uma fraternidade em que a proposta é de ajuda mútua em momentos de crise, e que nos reunimos aí semanalmente com a finalidade de discutir sobre questões aí diversas da moral, da ética, sempre baseado nesses preceitos. Foi criado um grande alarde em cima, porque antigamente eram os maiores sábios da humanidade, né, as pessoas mais influentes na época da criação da maçonaria, né, da organização dela, melhor dizer, eram pessoas influentes na política, na França, nos Estados Unidos, na Europa e assim por sucessivamente. O próprio Dom Pedro se tornou maçom, George Washington, Benjamin Franklin, diversos outros. Como se reuniam de maneira fechada e a igreja não tinha acesso a isso, a igreja na época era o que controlava, foi dito ali para difamar que tinha a ver com adoração ao diabo e coisas do gênero. Gente, eu garanto que não tem nada a ver com isso daí, tá? Vamos lá. Se o sofrimento das pessoas é um resultado do karma, como ficam os animais que sofrem tanto com as pessoas? Eles estão pagando karma de quê, se eles não têm consciência? Pois bem, os animais eles vivem um processo totalmente diferente do ser humano. Eles não criam karma, eles não têm karma. O sofrimento que nós temos gerado, eles são mais como ferramentas, servem como amorosamente, né, como ferramentas de karma, de pessoas, né, ali como como uma faca, né? A faca ela pode ser usada positivamente para cortar uma corda que está te amarrando para você numa pedra para você se afogar, ou pode ser enfiada em você e você morrer.
E os animais, eu acredito que eles têm missão assim desse sentido. Ou ela conquista o amor daquele que está ali do lado dele, ou ele permite a expressão da malignidade de uma pessoa que não tem coragem de maltratar uma pessoa e maltrata um animal. Então, lamentavelmente, a gente tem que ter gratidão por esses irmãozinhos, pelo papel que eles desempenham, mas não é kármico, tá? Não é kármico. O processo deles, o projeto deles é outro, não tem a ver com o projeto do ser humano, tá? Vamos lá, como manter os chakras equilibrados? Além das meditações, o que mais ajudaria? Ponto número 1, não é a meditação que alinha ou que cuida dos chakras. O estar num estado de interiorização, né, de reflexão, de manipulação energética é o que vai te dar uma melhor harmonização do seu corpo energético, incluindo os chakras. Então, falei lá atrás nas perguntas primárias que o objetivo maior, o objetivo do nosso é o autodomínio energético. Eu, nesse momento, por exemplo, estou corrigindo o meu laringochakra, esse aqui. Eu estou conversando aqui e já estou manipulando a energia na minha garganta, porque eu estou sentindo ela, por falar tanto, eu estou sentindo um desgaste energético e já através da manipulação energética eu acabo trazendo, manipulando essa energia para não ter muito desequilíbrio, né? Mas daqui a pouco eu faço uma movimentação fechada de energia, eu faço uma exteriorização, eu faço uma interiorização. Então, mais uma vez, e finalizo essas questões, que é a última pergunta, com: procure o autodomínio em todos os sentidos. O autoconhecimento, o autodomínio energético, a autoconsciência, ou seja, procure, tudo isso está dentro, tudo isso faz parte da nossa existência, porém, a gente está procurando ouvir o externo, a gente está dando muita atenção para o externo, né? As pessoas discutem muito do que livros vão ler, qual que é o cara que fala melhor, qual é o professor que fala mais, qual é o avatar que mais deu ideia, qual é o livro da Bíblia, qual o livro que mais deve seguir, a Bíblia, o livro do Espírito, o livro dos mortos. As pessoas estão discutindo muito na busca externa, na busca de algo externo. E eu vou falar para vocês, dentro das minhas experiências e de tudo que eu vivi, a gente acaba só encontrando, e eu garanto isso, a gente acaba só encontrando todas as respostas quando a gente consegue ter o acesso à nossa essência, né? A nossa essência, quando a gente tem esse acesso à nossa essência, nós nos permitirmos ser essa essência, nossa centelha divina, reconhecer como essência, nós elevamos nossa vibração, nós começamos a ter consciência do nosso eu superior. Não é que eu vou ficar conversando com ele, nós somos o nosso próprio eu. Então, quando você toma acesso a essa consciência superior, você começa a ter visão mais ampla de tudo, e as respostas simplesmente estão aí. Então, eu acho que o grande modelo de busca é buscar de dentro para fora, né? Para de buscar fora, para de buscar referências, comece a buscar aquilo dentro de você, tá bom? Bem, gratidão por mais essa aula, pode ter ficado extensa, mas as perguntas foram muitas, e a gente vai repetir. Como vocês percebem, montei esse ambiente aqui para a gente poder falar. Está no meu próprio quarto, então está fácil de gravar agora. Então, semanalmente a gente vai vir com novas questões aqui para o nosso crescimento, ok? Gratidão, namastê, irmãos. Sejamos luz, sempre. Tchau, tchau.